Oi, oi, tá me ouvindo? Salve, minhas queridas, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, a edição número 83 do nosso Conexão 893. A Fátima Cor, presidente do CREA do Distrito Federal, era para ter sido uma das convidadas
no mês de março, que foi um mês dedicado às mulheres, mas infelizmente houve uns probleminhas de agenda aí e não pudemos fazer. Mas não só nós estamos fazendo a Fátima Call hoje, como estamos trazendo na semana que vem, eu vou daqui a pouco falar mais um pouquinho a respeito, na edição número 84, nós vamos falar com a Milena Ziman. É uma arquiteta brasileira que reside em Paris, na França, desde que se formou, já está lá há uns 6, 7 anos, e faz um trabalho muito, muito bacana, e nós vamos falar com ela a respeito, inclusive, de Jogos Olímpicos 2024, que vai estar lá em Paris, né? Eu vou apresentar a vocês aqui a nossa convidada de hoje, a Fátima Cor. Nós vamos começar com um pequeno vídeo com algumas informações, alguns detalhes a respeito da carreira dela, e depois vamos falar desse tema interessante, que é a hiperconectividade do sistema Confea-CREA. Então, senhoras e senhores, Fátima Cor. Bom dia, Fátima. Tudo certo? Tudo. Bom dia, Enio. Como é que você está? Seja bem-vindo ao nosso Conexão 893. Isso aqui é o canal 893. Nós temos vários programas, mas o canal, o Conexão 893 é o programa mais antigo do canal. Ele já está no ano 4, né? Então nós estamos no 4º ano de exibição desse programa. É um programa de entrevista com pessoas que tenham alguma contribuição, alguma relevância no sistema, ou fora do sistema, mas que tenha fundamentalmente alguma contribuição para fazer aquilo que é a missão do canal, que é fornecer conteúdo de qualidade para arquitetos e engenheiros empreendedores, né? Você é do nosso sistema profissional, hoje nós vamos então falar com engenheiros empreendedores. Me diz uma coisa, vamos começar, antes mesmo de você concluir, complementar o seu currículo que foi apresentado aqui, o que vem a ser hiperconectividade do sistema Confea-CREA? E por que isso é importante? Vou começar respondendo a pergunta-chave do programa de hoje. Enio, não tem como nós, da área tecnológica, não buscar essa hiperconectividade, né, no sistema. Hoje, nós temos um sistema totalmente, digamos assim, cada CREA funciona isoladamente, né? Então, não temos um sistema unificado, então isso deixa os nossos colegas, os registrados, né, totalmente, digamos assim, perdidos, né, entre aspas, e a gente tem que pensar, né, não tem como a gente estar pensando sem estar se pensando no sistema, sem estar pensando numa fiscalização 5.0, numa fiscalização com, digamos assim, com processamento de imagens, né? A gente tem que buscar uma maneira de que o profissional, lá no extremo norte,
tenha os mesmos procedimentos, as mesmas coisas que no extremo sul, né? Então, é isso que a gente está pensando, e para isso a gente precisa realmente de inovação, de que estejamos todos interligados. Essa é a ideia, de realmente funcionar como um sistema, né? Eu brinco que do AIPOC ao Chuí nós temos que estar falando a mesma linguagem, né? Isso realmente traz credibilidade, traz conforto, traz segurança para o sistema. Você acha que o sistema demanda por hiperconectividade, mas ela não é uma realidade no sistema hoje? Não é, em hipótese alguma. Né? Então, hoje, depois, né, talvez no andar da nossa conversa, a gente pode estar falando, por exemplo, das mudanças que eu realizei no CREA-DF, né? E realmente a gente hoje nós somos sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, nós somos reconhecidos, exatamente, fomos o primeiro CREA que fizemos essa fiscalização com imagens, né? Então, com a inteligência artificial, nós já temos uma CAT online, né? Nós temos a Minerva, que é a nossa inteligência artificial, que vai respondendo. Com isso, nós reduzimos absurdamente o atendimento presencial. Isso eu digo assim, que nós fizemos assim, e isso tinha que estar em todos os CREAs, mas alguns CREAs têm dificuldade de equipamentos, né? Porque nós, quando assumimos em 2018, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um BI, né? De modo que a gente pudesse ter esses parâmetros, esses índices, porque nada era com nada, né? Então, eu não conseguia ter uma informação com precisão. E hoje nós temos essa hiperconectividade, criamos o CREA Cidadão, então a própria sociedade consegue entrar em contato com a gente, e assim por diante. Perfeito. Então, vamos lá. Me diz uma coisa, já que a sua entrevista estava originalmente programada para o Mês Internacional da Mulher, não posso deixar de fazer essa pergunta para você. O que levou você a escolher engenharia como profissão? Obviamente, numa época em que era mais difícil exercer engenharia no Brasil, hoje talvez seja um pouco menos difícil, né? O que levou você a escolher a engenharia como profissão e como você se encaminhou para essa atividade de liderança dentro do sistema? Enio, eu brinco que penso, né? Eu brinco muito dizendo que eu já nasci engenheira, né? Porque eu nunca tive dúvida de fazer outra profissão. Sempre, né? Eu acho que familiarmente nós fomos alimentados com esse amor pela engenharia. Para não dizer que eu não tive dúvida, eu tive dúvida se faria engenharia civil ou elétrica, né? Opa, devia ter escolhido elétrica. Não, mas eu estou satisfeita também. Eu acho que o que me encanta na engenharia, e tanto na civil como nas demais, é sair do nada e chegar a algum resultado. Isso, para mim, é sempre uma motivação, né? Então, conseguir esses resultados, a gente está sempre criando, solucionando, mas eu vou dizer uma coisa assim, que eu hoje, né, eu coloco isso, até todos nós temos uma história, né? De verdade, quando eu brinco que eu nasci engenheira, mas eu vejo que foi uma grande influência por parte da minha mãe. E cada um tem essa história nesse sentido, né? A minha mãe, nos idos de 1940, ia fazer engenharia quando acabou de se formar em professora. E aí, né, ela já era órfã de pai e mãe desde 7 anos, e quem cuidava dos negócios da família era o vovô, né, meu biso, o avô dela. Então, isso quando ela ia fazer o vestibular, esse avô dela faleceu e ela teve que voltar para ficar à frente dos negócios da família e não fez, então, a engenharia, né? Então, não precisa dizer que eu cresci assim, né? A paixão.
Meu primeiro projeto, que foi de uma estufa de cacau, ela deu mais dica do que eu tinha conhecimento dentro da própria faculdade, quando eu fiz. Então, ela sempre vivenciou isso. E todos nós, né? Tenho 3, sou eu e mais 2 irmãos, que são engenheiros, de 6 filhos, e eu brinco, não sei se é uma irmã minha que passou com notas boas para serviço social, e ela ficou ali, por que você fez serviço social? Dava para você ter passado em engenharia. Então, na verdade, essa influência, né, por parte da minha mãe, porque meu pai, eu também o perdi com 15 anos, né? Passei no vestibular com 17 anos, então é uma história assim de muito amor. Ah, que ótimo, que bom. Hoje, você colocaria quem como uma referência que você teve na engenharia? Quando você era estudante de engenharia, você pensava, eu quero ser igual fulano de tal, fulana de tal. Quem teria sido? Homem ou mulher? Olha, como estudante, eu não me lembro assim de ninguém. Era aquela paixão pela engenharia no seu todo, né? Eu já frequentava, digamos, até antes de entrar na faculdade, eu já participava de todos os jogos universitários. Eu diria, agora, já depois de formada, quando que eu formei em Vitória, Espírito Santo, né, na UFES, e logo ainda vim para Brasília com o meu registro provisório de engenheiro. E aqui, sim, eu tive uma pessoa que eu o chamo de meu guru, né? Um ex-presidente de CREA, Danilo Siles Borges, hoje ele tem um blog do engenheiro, então a coerência dele, a maneira de lidar, né? A maneira de se colocar em defesa da engenharia, esse sim foi meu grande incentivador, mas já formada. E Que até ótimo. hoje o chamo de meu guru. Então, olha só, eu quero falar mais um pouquinho com você a respeito da tal da hiperconectividade, né? Eu queria que você falasse assim, sobre uma situação em que ela não está presente e deveria estar, e que você também já pode até emendar nessa pergunta, em que medida a hiperconectividade está sendo implementada no CREA-DF e se você vê também algumas iniciativas nesse sentido em outros CREAs. Olha, eu penso que, no geral, o sistema a gente usa muito pouco tecnologia, né? Assim, para nos comunicar, né? Então, aí falta essa hiperconectividade, né? Não, vamos dizer assim, nós temos uma legislação arcaica, entendeu? De modo que isso poderia estar resolvendo realmente pela área com a tecnológica. Nós temos, volto a falar, não existe uma RT nacional, né? Então, cada um, nós aqui mesmo estamos tentando no Centro-Oeste tentar nos manter com as mesmas ações, os quatro estados do Centro-Oeste, já que a gente não consegue essa abrangência nos 27. Né? Uhum. Então, mas assim, então se a gente ficar realmente interconectada com todos os CREAs, isso não existe. Né? Então, a pessoa não sabe direito como agir no sistema e fica até nervoso com a gente, né? Fica aquela coisa digamos assim, até desagrada do sistema, né? A gente sabe que ainda não conseguimos conquistar essa paixão, esse amor do sistema, das pessoas, dos nossos colegas pelo sistema. Ainda existe muito mais reclamação, né? Então, até, por exemplo, você pede aí, uma das coisas que a gente está buscando, e tudo que a gente
avança, nós estamos disponibilizando para todos os CREAs que assim o quiserem. Alguns têm dificuldade com equipamentos, isso a gente hoje já não é um problema no CREA-DF, né? Mas, por exemplo, hoje a gente consegue fazer uma fiscalização com inteligência artificial, nós contratamos uma empresa que nos fornece imagens de 3 em 3 meses do que era antes, o que era depois, de modo que consiga caracterizar, quando a gente plota uma imagem do que era antes, do que era depois, e da existência das ART e dos nossos relatórios, a gente consegue direcionar, né, essa plotagem, esse casamento aí, a gente consegue direcionar uma fiscalização mais eficaz, né? Então, a gente já não precisa ir para a rua sem ter com essa perda de tempo, né? Então, é uma das coisas. Outra, como eu te falei, a gente usa a Minerva, que é uma bonequinha lá que fica no nosso site, inclusive ela vai, devido às perguntas que vão acontecendo, ela vai aprendendo e vai respondendo, então também temos essa utilização que leva ao profissional a ganhar tempo, né, dentro do seu exercício profissional, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa estarmos falando, né, conectados, de modo que possamos estar falando uma mesma língua, os 27 CREAs. Que beleza. Olha só, eu vou te pedir licença aqui para fazer um minuto de comercial. A gente sempre está falando este ano, que é um ano muito especial para a gente, o nosso livro Marketing para Engenharia e Arquitetura, que foi lançado em 1998, aqui pelo CREA de Santa Catarina. Ele está completando esse ano 25 anos. 25 anos de história desse livro. Ele está agora 11ª edição, é uma edição comemorativa do CREA Santa Catarina, mas ele está chegando agora a 26 mil exemplares. Essa edição é uma edição especial do CREA Santa Catarina, mas ele é um produto vivo aqui da editora 893, sabe? E esse ano, por conta dessa comemoração, eu estou pedindo que alguns colegas falem alguma coisa a respeito do livro. E hoje eu vou colocar aqui um vídeo de um super amigo, grande amigo, você deve conhecer também, e que ele falou, eu encontrei ele no Encontro de Lideranças aí em Brasília, final de fevereiro, e ele falou um pouquinho a respeito desse livro. Vamos ouvir Marcos Túlio de Mello. Neste ano de 2023, estamos comemorando os 25 anos do lançamento da primeira edição do livro do Enio Padilha. Esse livro que contribuiu de uma forma significativa para a formação de novos profissionais, orientando-os adequadamente numa área que normalmente nós, engenheiros, não temos acesso nas universidades, que é a parte de marketing, o marketing específico para engenharia e para arquitetura. Foi um livro que balizou para vários escritórios um papel importantíssimo na estruturação e na campanha de marketing para aquele escritório, angariando aí clientes, formando profissionais, formando estudantes, e que de uma certa maneira, Ian, quero relembrar para você, foi uma grande referência para os jovens profissionais do CREA Júnior, que tiveram no Enio uma grande referência também para poder falar dos profissionais em início de carreira e na organização do trabalho para esse início de carreira que eles abraçaram. Tá aí, um grande abraço, meu querido amigo Marcos Túlio, uma das pessoas mais inteligentes do sistema Confea-CREA, gosto muito dele. Para mim é sempre um grande prazer revê-lo quando eu vou a Minas Gerais, ou quando eu vou a Brasília, enfim. Ele é uma pessoa absolutamente excepcional, eu fico muito honrado, muito orgulhoso de que ele tenha palavras elogiosas para o nosso livro, né? Então é isso, gente. É um trabalho do qual eu me orgulho muito.
este livro, eu tenho 12 livros publicados, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um dos que mais me orgulha, por conta de ser um livro que nasceu no início de 1900, no final dos anos 1990, e consegue sobreviver até hoje, apesar do mundo ter feito mil e uma reviravoltas, né? Então, é um produto que continua vivo e continua, felizmente, ainda ajudando alguns profissionais, né? Então, quem não conhecia ainda esse livro, por favor, conheça, que isso realmente vai me deixar bastante feliz, né? Voltando à nossa convidada, a Fátima Có. Fátima Có, me ilumine uma curiosidade aqui. Qual é a origem do sobrenome Có? É italiano. Italiano? Italiano. Tem algum significado ou é só uma palavra? Não, é um sobrenome. Meus parentes, inclusive, continuam ali naquela região de Milão. É um número curto, né? Eu brinco que é tão curtinho que as pessoas, às vezes, querem complicar, né? Escreve K-O-R, não sei o quê. Aí eu falo assim, não existe SA, S-A acento agudo, o meu é COR, C-O acento agudo. É uma versão do SA. Só temos a nossa família, é só a nossa família COR que está aqui no Brasil. De verdade, vieram 2 irmãos imigrantes. Um ficou em São Paulo e outro no Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo, né? Mas a gente hoje já se encontra, essa turma do São Paulo com a do Espírito Santo. Então, Fátima, me diz uma coisa. Nessa atual gestão do sistema Confea-CREA, nós temos agora, se eu não me engano, 6 mulheres presidentes de CREA, né? Quem chamou atenção para isso foi a Lenita Brandão, de São Paulo. Ela era, na época, presidente em exercício do CREA São Paulo. E ela chamou atenção para o fato de que a proporção de mulheres presidentes de CREA alcançou a proporção de mulheres engenheiras. Então, nós temos hoje, pelo menos, uma paridade entre o número de mulheres engenheiras do Brasil com o número de mulheres dirigentes de CREAs, que são as entidades, digamos assim, que mais aparecem no sistema. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: que diferença objetiva você acredita que uma mulher ou uma liderança feminina pode fazer em instituições de engenharia, seja CREA, seja sindicato, seja entidade de classe? Que diferença objetiva as mulheres fazem quando presidem, quando lideram essas instituições? Enio, primeiro eu parto do princípio, né, que temos os mesmos atributos, né? Isso eu não tenho dúvida, e que temos de forma similar, todas as mulheres possuem a competência, isso eu não... Né, em primeiro plano eu coloco isso aqui nesse momento. Mas eu diria, assim, pelo tempo, assim, essas convivências, né, que esse tempo todo que eu estou no sistema há muito tempo, há 44 anos, eu de verdade fui conselheira a primeira vez do CREA do DF em 1981, né? Eu diria assim, digamos que eu traria como diferença aí nas nossas lideranças, a gente tem mais sensibilidade. A gente somos sensíveis aos detalhes, apesar, né, de que a gente está sempre, digamos assim, com a visão ampla de tudo. Mas aquele jeito de sensível, digamos assim, de dizer o não, mas o não com bastante argumentação, de modo que a pessoa, às vezes, está até satisfeita, né? A gente tem aquela firmeza, mas temos, não sei se eu chamo de meiguice, eu sei que a gente tem um jeito um pouco diferente, menos brusco, digamos assim, né, de estar, e também assim, a gente a estar sempre observando. Eu digo que até uma característica da mulher está em todos os lugares o tempo todo, né? A gente mexe com filho, mexe com casa, mexe com isso. Então, a mesma coisa a gente transfere para as nossas entidades, né?
Então, eu não tenho um foco, na maioria das vezes, a mulher não tem um único foco, são muitos. Então, com isso, ela vai colaborando assim cada vez mais, né? Então, esse eu vejo hoje, no exemplo de todas as nossas presidentes, quase todas nessa mesma linha, né? Então, eu acho que a diferença maior seria isso, né? E volto e reforço, né? Em termos de conteúdo, de conhecimento, estamos de iguais para iguais, né? Um pouco seria mais assim a maneira de agir, né? Que a gente tem resolve um pouquinho mais, digamos assim, né? É muito raro. Outra coisa que assim que existe, até existe, né? Mas outra coisa que eu acho que é diferente, por exemplo, é muito raro uma mulher querer o poder pelo poder, né? Então a gente não foi acostumada a obrigatoriamente ter poder, né? Então é muito raro. O que existe deve existir, mas normalmente a gente entra nessas disputas, né? Para resolver o que a gente. Então, para a gente não ficar só do lado de lá reclamando, né? Sabemos que temos força e conteúdo, então a gente sempre está à disposição e chegamos, inclusive, a ser muito, muito tarefeiras, né? Quando a gente está à frente das entidades, parece que tudo sobra para as mulheres, né? Somos bastante tarefeiras. Então, uma outra grande diferença é essa. Pode até que existe, mas a maioria das líderes dos sistemas não estão almejando o poder pelo poder. Uhum. Essas características que você vê, você consegue identificar nas colegas que hoje estão nas presidências dos seus respectivos CREAs? Sim, na maioria, eu acho todas essas nossas colegas são bastante responsáveis, né? Tem aquele cuidado de fazer o certo, né? Assim, de estar assim, realmente obter resultados. Dentro dessa linha, eu vejo que todas, né, têm essa característica de interesse pela entidade muito forte. Uhum. Você já é presidente do CREA-DF já numa segunda gestão, na verdade terceira, porque a primeira foram duas vezes, né? A Lia Sá, que está conosco hoje aqui nos comentários, eu já vi, ela também foi presidente do CREA-DF. O Rio Grande do Norte teve quase que a maioria dos presidentes são mulheres, né? Há alguma razão para o CREA-DF e CREA Rio Grande do Norte terem tantas mulheres nas lideranças? Você vê alguma razão ou é só coincidência? Eu acho que é mais coincidência, né? Porque, como eu brinco, né? Eu fui a segunda do Brasil, porque antes de mim teve a Zélia, uma pessoa admirável no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte. Ela foi de 93, 94, 95 e 96. Então, inclusive, a conheci muito bem. No segundo mandato dela, era o meu primeiro, né? Que eu brinco, né? No século passado, 97, 98 e 99, né? Então, da virada do século, antes da virada do século, eu fui presidente. Então, não tem. O que eu diria? Por exemplo, aqui em Brasília, eu não sinto digamos assim, esse preconceito de confiar na mulher como presidente de CREA, né? Eu posso citar, por exemplo, nessa minha de 96, que a eleição foi em 96, para a gente assumir em 97. Nós éramos 5 candidatos, um tirou a candidatura, que era um arquiteto, em prol do meu nome, porque entendia que eu defendia as mesmas questões, né? E nessa primeira eleição tivemos 63% dos votos. Então, não houve aquela coisa, disputa de homem e mulher. Não, pelo menos não senti isso, né? Eu acho que até houve uma questão assim de querer um pouco mudar, né? Vamos ver se dá certo. Pode ter havido
esse questionamento, né? E a gente conseguiu, né? Eu disse que, assim, eu vou dizer uma coisa que acho que é um mérito. A gente fica, às vezes, querendo não se colocar assim, né? Fazer uma propaganda nossa. Mas eu fui uma mulher que, em 97, que fiz a diferença como presidente, né? Por quê? Eu trouxe exatamente aquele amor pela engenharia e saí ocupando todos os espaços da engenharia a nível de Brasília. E Brasília, tudo que acontece aqui se destaca, capital do Brasil, né? Então, chegamos, inclusive, que ninguém nem sabia o que era direito CREA, o que era CONFEA. Nós implantamos a fiscalização preventiva integrada, com 14 órgãos, né? A gente ia fazer essa fiscalização, por exemplo, no shopping, estava toda a imprensa escrita e falada lá para ver se realmente a gente ia, né? Quando, por exemplo, caiu aquele prédio mesmo do Sérgio Naia, que caiu lá no Rio, fomos nós do CREA-DF que fomos no Fantástico falar da importância da engenharia, né? Então, a gente trouxe, ocupou esses espaços. E isso acho que realmente abriu muitas portas, né? Digamos, não só para as mulheres, como para os CREAs, né? Porque a gente não era visto como pura e simplesmente ainda tem um órgão muito punitivo, muito cartorial, você sabe disso, você também tem uma história de muito tempo aqui, e a gente começou, então, a mostrar essa importância, né? Como que era realmente importante que a engenharia se fizesse presente em todas as situações, não só nos sinistros, né? Como na maioria das vezes só somos lembrados na hora do sinistro, mas principalmente anteceder, né? Então, a gente tem que fazer uma fiscalização preventiva, de modo que a gente alerte as pessoas do que é certo e do que é errado. Perfeitamente. Olha, uma última pergunta, e essa é uma pergunta recorrente. Sempre que a pessoa que está sendo entrevistada faz parte do nosso sistema profissional, eu preciso perguntar, porque é um fato novo, que este ano nós vamos ter eleições gerais no sistema CONFEA-CREA totalmente pela internet. Nós já tivemos algumas eleições de conselheiros, algumas eleições de presidente de CREA, por motivos muito tristes aí, né? O falecimento de alguns presidentes que tiveram que ser sucedidos nesses últimos 2, 3 anos. Isso já foi feito com eleições via internet. Mas eleições gerais, como a gente vai ter esse ano, para presidente de CREA, para presidente do CONFEA e para presidentes, para diretores e conselheiros, é a primeira vez. E o que eu queria saber, assim, o que efeitos a senhora acredita que nós vamos ter numa campanha totalmente pela internet? Eu estou tentando, realmente, essa pergunta é uma pergunta bem sincera, tá? Eu estou tentando construir uma expectativa, né? Como vai ser a campanha, ou que consequências vai ter mais gente, vai ter menos gente, a campanha vai ser mais esclarecedora, vai ter mais, vai ser mais agressiva. Que efeitos a senhora acredita que realmente a gente vai ter por conta de a eleição ser totalmente pela internet? Enio, antes que eu esqueça, você sabe que vamos contar como você aí, né, o sistema, como um grande multiplicador nesse sentido, né, de estar convidando, chamando para participar. É importantíssimo esse seu programa, essa sua responsabilidade que você tem, né, de querer estar sempre presente no sistema. Mas eu imagino, né, eu tenho uma expectativa, até nesses casos citados por você, já houve um acréscimo, né, já de participação. Então, eu acho que eu não tenho dúvida de que vai haver maior participação por parte dos profissionais. E, com isso, como é que eu vejo, né? Vejo assim, mais representatividade para as pessoas eleitas, né? Então,
Hoje, né, nós somos líderes, muitas vezes a gente chega aos cargos de presidência, de conselheiro, não chega a 10% de participação. Então, isso, onde está a representatividade disso, né? Então, eu tenho certeza absoluta que se nós fizermos uma campanha, uma campanha, digamos assim, não é uma campanha agressiva, mas eu penso que nós temos que fazer uma campanha mostrando quão é fundamental essa participação, né, de todos os profissionais, porque muitas vezes somos eleitos. A diferença, por exemplo, por que não chega nem a 10%, 7%, a média é 7% a 8% da participação nas eleições? Porque são sempre os mesmos, né? Quem vota ali é quem já é conselheiro, que vai chamando um amigo, quer dizer, as pessoas que trabalham em entidade, que já atuam em entidade, aí fica sempre aquele mesmo núcleo, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar essa oportunidade única dessa eleição por internet a nível de Brasil, tá? Em função disso, de haver maior participação, não ficar restrito sempre aos mesmos, aos que acompanham o sistema de próximo. E, para isso, nós temos que fazer com antecedência essa divulgação de quão é importante a participação por parte de todos. Eu concordo também que vai haver uma ampliação no número de eleitores. Disso, na verdade, eu não tenho nenhuma dúvida. A minha dúvida talvez seja qual o tamanho dessa ampliação, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos sempre uma participação muito boa na proporção em relação ao Brasil. A gente fica aqui na casa dos 12%, 15%, que é bem acima da média nacional. E eu acredito que em Santa Catarina, eu acho que a gente vai passar para, sei lá, 25% ou 30%. E o Brasil, a minha expectativa mais otimista é de que chegue a 20%, o que já é uma coisa absolutamente fantástica, né? Alcançar 20% de participação dos profissionais, num histórico, como você mesma disse, aí, de 7%, 8% ao longo dos últimos tempos. Eu sou um defensor muito antigo do voto pela internet, há pelo menos uns 10 anos que eu tenho defendido essa bandeira. Assim como também, se você olhar no meu site, eu acompanho as eleições do Sistema Confea-CREA desde sempre. Eu acho que desde que o meu site abriu em 96, 97. E a minha campanha é sempre pelo voto, a minha campanha é pela participação, que o profissional saia do seu escritório e vá até a urna votar. Este ano é a primeira vez que eu não precisarei fazer essa demanda, não precisarei fazer esse pedido. Saia do seu escritório e vá votar. Agora é simplesmente abra a página no seu computador e vote, participe. Mas antes disso, naqueles 3 meses anteriores, prestar atenção nas campanhas, prestar atenção nas defesas que os candidatos fazem, prestar atenção nas bandeiras que eles defendem, nos discursos, né? Eu gosto muito do discurso, acho que discursos modificam vidas, discursos apontam direções, então é muito interessante a gente ter essa clareza de o que cada um defende, qual é a bandeira de cada um, para que a gente não fique... Hoje é menos isso, viu, Fátima? Eu vejo isso menos hoje, né? Até, inclusive, na eleição passada já houve essa melhora. Mas, num passado um pouco mais distante, 10, 12, 15 anos, as eleições eram praticamente eleições de gabinete, as coisas se resolviam nos corredores, e o que era resolvido lá nos corredores acabava se refletindo nas urnas, porque os votos eram todos muito mapeados. Eu acredito que o voto pela internet vai corrigir isso, e espero que o voto pela internet corrija isso, né? Desculpa ter me estendido aqui na complementação, mas eu acho essa questão realmente muito importante. Você... Pode falar.
Viu, Enio? Então, você lembrou aí a eleição passada, né? O quanto, não sei se você como participou ativamente, você viu o quanto que nós fomos criticados por não ter uma eleição por internet, né? Eu também sou defensora, isso já estava aprovado há muito tempo, até nos nossos congressos nacionais, né? E coincidiu de ser a eleição no período de pandemia, então ficou mais crítico ainda essa necessidade, essa demanda de que fosse por internet. Então, a gente na Santa... Como é que podemos, nós, no sistema que representa a tecnologia, né, e não ter essa situação de maneira que, obrigando, em plena pandemia, as pessoas se deslocarem, conviver com todo o risco que na época teve, né? Então, eu tenho a impressão que até isso aí também vai vir assim, muito positivo, né? Já que nós estamos atendendo o que deixou de ser atendido na eleição há 3 anos atrás, né? E concordo plenamente com você. Que as pessoas comecem, não sei, até vou aproveitar esse momento para já começar a fazer divulgação. As eleições do sistema serão exatamente no dia 17 de novembro. As campanhas começam 90 dias antes, então preste muita atenção nesses 90 dias, de quem é o seu candidato. Vai ter muito mais, espero, muito mais divulgação, né? As propostas, não, porque nós somos conscientes, somos profissionais conscientes, não podemos estar, né, votando pura e simplesmente sem conhecer as propostas, né? Então, eu acho que aí eu já começo, né, aqui dessa oportunidade, eu vou aproveitar todas as oportunidades para convidar aos nossos colegas a participarem desse processo, né? A gente fica muito feliz, nós quando assumimos alguns cargos, ficamos muito felizes quando há representatividade realmente, né? E tem outra situação, né, Enio, que eu acho que a maioria sabe, por não ser voto obrigatório, né? Então precisa realmente motivar o profissional a ele dar esse voto de confiança, né? Porque não vai sofrer, ele sabe que não vai sofrer nenhuma multa, se ele achar que o sistema tanto faz, ele não vai querer dar o voto dele, então a gente precisa fazer essa campanha muito intensa da importância dessa participação e do sistema. Né? Porque a gente vive vendo aí, falando na desregulamentação profissional. Né? Será que é melhor eu estar contra o sistema ou participar do sistema? É por aí. Perfeitamente. Fátima, antes de deixar aqui o meu sincero e feliz agradecimento pela tua presença, eu quero já convidar as pessoas que estão aqui conosco para a semana que vem. Nós vamos conversar então com a Milena Ziman, uma arquiteta brasileira que mora em Paris, e ela tá fazendo um trabalho de arquitetura na França, e nós vamos conversar sobre o trabalho dela, obviamente, né, e também sobre como o Paris está se preparando para os Jogos Olímpicos de 2024. Para quem me conhece sabe, eu sou ex-atleta e, portanto, não só por isso, mas por isso também apaixonadíssimo por esportes. Jogos Olímpicos, para mim, são 2 semanas que, sempre que eu posso, eu chego a tirar férias para poder acompanhar o andamento dos Jogos. Sou muito apaixonado pela coisa. Então, vai ser um grande prazer conversar com essa arquiteta para ver como é que Paris está se preparando, como é que as obras estão andando por lá, né? E Fátima, foi um grande prazer te receber aqui. Foi um grande prazer receber também esse número expressivo de colegas que vieram aqui, que fizeram comentários, que deixaram o seu bom dia. Compartilhem esse vídeo para colegas que não viram ao vivo, que eles possam ver depois, gravado no canal 893, e estejam conosco aqui todas as semanas, porque nós sempre teremos aqui alguém que possa, de alguma forma, contribuir para a formação continuada de profissionais de engenharia e de arquitetura. Fátima,
você tem a palavra final, ou as palavras finais. Tá ótimo. Primeiro, parabenizar, Enes, a sua pessoa por manter esse canal já há bastante tempo. Isso é importantíssimo para todos nós, para o sistema. Os meus agradecimentos, né, por estar nos oportunizando esse momento de conexão, como já o seu próprio nome tem, né, do seu programa, isso é muito importante. E finalizando, como o tema é hiperconectividade, né, eu gostaria de ressaltar, por exemplo, quanto que vai ser importante para nós, profissionais, nossos colegas, a questão da RT nacional, né? Isso a gente não tem, né? Então, a pessoa... Hoje a gente está aqui de manhã, aqui, de tarde, em outro lugar, resolvendo uma coisa. Então, a gente tem uma lei, a Lei 5.194, que é de 1966. Né? Então, não pode ser, até o que estabelece lá, aquela coisa de placa, de visto. Será que, entendeu? O que a gente tem hoje de moderno, né, que não podemos? Uma das coisas que eu realmente entendo que é premente é a mudança da Lei 5.194, não tem sombra de dúvida disso, né? E essa coisa de ART nacional. O profissional tem que ter seu acesso ao seu histórico profissional onde ele estiver, entendeu? Se ele está no Japão, ele tem que estar acessando. Isso só conseguiríamos realmente com hiperconectividade. Então, o nosso muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Nos colocamos à disposição e aproveito para finalizar convidando, que esse vídeo a gente vai divulgar mais vezes ainda, convidando a todos os colegas a participarem da eleição, não só no dia 17 de novembro com seu voto, mas de participar de todas digamos assim, as campanhas, os questionamentos, né? É essa a hora da gente fazer a mudança. Perfeitamente. Fátima, muitíssimo obrigado, grande beijo. Tchau, tchau. Tchau.